Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando a advogada a doutora Maria Pia, autora do livro Direito para Não Advogados, e a ouvinte Lainara Souza, que é advogada. Obrigado, Lainara, pelo prestígio da sua audiência. Ela está querendo saber onde ela pode adquirir o livro. E também tinha ficado no ar, doutora Maria Pia, quais são os termos mais comuns que a senhora aproveita para traduzir no seu livro e também na sua página do Facebook? Bom, o livro pode ser encontrado nas principais livrarias, especialmente na internet, se a ouvinte tiver hábito de comprar pela internet, ou então fazer uma encomenda numa livraria na cidade dela. Em relação aos termos, primeiro um parêntese antes de falar dos termos, a importância da televisão, do jornal, dos seriados, dos filmes e dos livros para ampliar essa noção, esses termos, né? Toda novela da Globo, né? Tem um caso emblemático, tem um advogado, tem uma situação, tem uma... É um advogado, adultério, né? E alguém caçando quem é o pai ou a mãe. E acaba em casamento. O filho ilegítimo, quer dizer, então, todas essas questões que são colocadas ou noticiadas no jornal, na mídia, né? Na mídia, ou os filmes... livros, novelas, sempre tem um caso jurídico, sempre tem alguma situação que, de uma certa forma, orienta a população. Quem é advogado às vezes vê ou desorienta. Ou desorienta. Às vezes tem um errinho ou outro, alguma... O parecer do juiz, né? O parecer do juiz. O juiz da comum, né? Da parecer, exatamente. Às vezes, até pela simplicidade da linguagem na televisão, ou às vezes os conceitos não são reproduzidos de forma fiel. Mas, de uma maneira geral, eu acho que eles ajudam mais do que atrapalham. Em relação às palavras... o direito tem muitas cascas de banana, então, na minha concepção. Então tem palavras, por exemplo, mandato e mandado. Então, como dizem, tem muita gente boa que confunde essa expressão. Depois nós temos emenda e ementais. Então a gente tem precatório e precatória. Exatamente, a gente tem um político que tem um mandato de tantos anos. Nós temos uma pessoa que tem... que vai ser citada através de um mandado de citação, ou tem uma ordem de prisão através de um mandado de prisão, ou uma busca e apreensão de um bem também através de um mandado. Um mandado de segurança, né? Ou um mandado de segurança, que é uma ação, um tipo processual muito importante, muito usado na garantia, né, de alguns direitos. Então tem essa situação. Tem a questão da emenda, né? Você tem uma emenda, você tem um anexo, né? Você tem um complemento de um texto constitucional. Então você tem uma emenda à Constituição, que tem sido muito comum esse ano aí no Poder Legislativo. E você tem uma ementa, você tem um resumo de uma decisão judicial que leva esse nome de ementa. E fora outros usos que essas palavras têm no direito. Quer dizer, uma mesma palavra, ela pode ser usada para diferentes fins no direito brasileiro. Então isso confunde muito. Mas é interessante que as palavras, elas têm uma origem do nosso cotidiano. Mandado, né? É o participo passado de mandar. Mandou, está mandado. É um comando, né? uma ordem. É um comando, é uma ordem. Exatamente. Né? Então, mandado de segurança, mandado de prisão, mandado, né? A mesma coisa é emenda. Emenda de emendar. Claro. Ela emenda aí esse troço aí. Então, emenda a Constituição, coloca lá um retalho nela. O mais difícil, né? é a palavra interlocutória. Isso é mais difícil. Mas quando você não conhece o português, você não conhece, né, você não tem uma educação básica, você não conhece o português, a origem das palavras, fica muito mais difícil você entender. Essa sua luta, doutora, eu vou lhe dizer, eu vou lembrar que a senhora sabe disso perfeitamente, o ouvinte talvez não saiba, mas a nossa língua, ela vem do latim errado. Era o latim falado pelos soldados, enfim. É a Vulgata, então, quando exatamente, quando eles traduziram a Bíblia, né, foi para que tivesse. Bom, aí Dante já é outro problema. Mas o fato é que você, meu amigo, quando diz habeas corpus, ouviu? Você está falando latim. Mas olha, todo mundo sabe o que é habeas corpus. A aristocracia inglesa, ela tem origem, ela é francesa, a origem dela é na França, né? Do ano 1066. A partir de um determinado momento, o desembargador Normanda. Então ela falava latim,
né? Ou francês. Inglês é a língua do povão. É uma corruptela, né? É a língua do povão. Então, hoje na França já não se fala latim, né? Nem francês. Na Inglaterra já não se fala latim nem francês. Né? A língua do povo é que acabou prevalecendo. Exatamente. Vamos deixar a terra de Asterix e vamos voltar aqui para o nosso... a senhora tem uma página no Facebook, e aí os ouvintes podem acompanhar, porque é muito interessante. A doutora Maria Pia coloca casos e explica esses casos numa linguagem acessível. Por exemplo, tenho aqui o último caso que a senhora colocou, uma juíza americana que teve que julgar a colegas de escola que elas encontrou no banco dos réus. Então explique aqui para os nossos ouvintes o que é um juiz incompetente, o que é um juiz impedido, ou um juiz suspeito, que são palavras que deixam o juiz assim numa situação... Um juiz incompetente é aquele cara que não sabe nada, ou desconfia do juiz. A pessoa olha para o juiz e fala assim, esse cara é um burro, é isso mesmo, ou tem outra significado? Essas expressões são muito comuns e, de uma certa forma, são pejorativas à imagem do juiz e do judiciário. Uma pessoa, para o direito, uma pessoa incompetente é uma pessoa que não tem competência. Então, o direito, por uma questão de especialização, é dividido em áreas de atuação, em temas. Então, o juiz do trabalho é incompetente para julgar um caso de adoção, por exemplo. Em relação à figura do juiz, se ele pode ou não julgar um caso, além da matéria, há que se avaliar o envolvimento do juiz com as partes que estão sendo objeto daquele processo. Autor e réu. O autor e réu e talvez às vezes uma testemunha, quer dizer, se essa testemunha pode ser ouvida. Então isso é sempre considerado o envolvimento, a relação do juiz com aquela parte. Tanto uma relação para o bem, de amizade, de parentesco, como algum desafeto, um devedor, um inimigo, alguém que tem algum tipo de situação que possa, de uma certa forma, impactar ou comprometer, um parente, comprometer o julgamento daquela causa. Existem critérios que são objetivos, né, de parentesco, por exemplo, que seria o impedimento, e questões subjetivas, que seria a suspeição. Mas claro que quando você diz que o juiz está suspeito, o juiz acaba saindo da posição de julgador até para o réu, de ser suspeito. Não nesse sentido da palavra de ser suspeita, mas no sentido da posição dela não ser... Deixar de ser imparcial. Imparcial, quer dizer que ele é interessado, por exemplo, um juiz que seja parte, né, na causa, seja interessado, né, alguém bate no meu carro, né, vê a pessoa e ainda propõe uma ação contra mim, e a ação cai comigo. Como é que eu posso julgar uma ação em que eu sei? Então um juiz que vai fazer 70 anos julgar um caso de um amigo, de um colega do tribunal que fez 70 anos. Exatamente, dá uma liminar para a pessoa ficar até os 75, quando ele também... Não vale casos concretos. Nós estamos aqui só em tese, assim, imaginando que no estado do Rio de Janeiro tivesse editado uma emenda, né, a Constituição Estadual, em contrariedade à Constituição Federal, permitindo um negócio desse. Esse programa está quente. O senhor voltou muito venenoso de Bador Rogério. Doutora Maria Pia, a senhora na sua página no Facebook, as pessoas podem fazer consultas à senhora para decodificar alguma coisa. Por exemplo, às vezes eu recebo e-mail de pessoas que é uma sentença que... A caixa de e-mail deve ser... O que quer dizer isso, desembargador? Eu ganhei ou eu perdi? Existe essa possibilidade das pessoas fazerem consulta na sua página do Facebook? Nas duas redes sociais eu coloco meu contato e a página é uma página interativa, quer dizer, permite comentários, permite compartilhar a página com outras pessoas, reproduzir na sua própria página pessoal e comentar. Eu recebo, eu também aprendo muito, né? Quer dizer, eu
tem advogados que me seguem e até pessoas que não são advogadas que me consertam, né? Me corrigem o português, me corrigem um dado. Sempre aprendendo, né? Então, assim, estou sempre aprendendo, estou sempre aberta e agradeço a participação de todo mundo, quer dizer, o resultado tem sido muito bom. Eu recebo muita sugestão de tema. Eu procuro fazer uma alternância, não falar só sobre direito de família, só sobre direito do consumidor. Então, eu procuro alternar realmente os temas para não ficar cansativo para quem está seguindo. E a sugestão de temas é muito bem-vinda. Nós temos um colega ilustre, pessoa muito querida nossa, doutor Silvio Capanema, muito conhecido. Ele tinha um projeto, eu andei estimulando de juntar o dito popular com a lei. Né? Por exemplo, nós falamos vício redibitório, né? Não adianta que ninguém vai saber. E ele explicava o vício redibitório através da expressão: nem tudo que reluz é ouro. Então, talvez, se a senhora quiser falar com ele, porque ele não desenvolveu o projeto, por razões que eu não venho a pelo. Mas o fato é que, se a senhora quiser pegar esta parte do projeto dele, fale com ele, que ele vai se sentir honrado com isso. Vou procurá-lo. Ele foi professor. E o Silvio é uma pessoa sedutora, um grande colega. Mas ele é sedutor porque ele é Flamengo. Ele é Flamengo porque ele é sedutor. Por isso bom, aí quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas, doutora Maria Pia, palavras mais utilizadas pelos advogados, que a senhora podia simplificar aqui para os nossos ouvintes. Falou algumas aí, quais são aquelas que a senhora aborda no seu livro? O livro, ele como eu falei, é dividido por temas e no final eu tenho um mini vocabulário jurídico em ordem alfabética, com palavras e expressões em latim e expressões em português. Então eu abordo palavras ligadas ao processo civil, né? Então as pessoas têm realmente muita dificuldade de entender o que é uma petição, um embargo, uma apelação, um acórdão. Então são peças de um processo, são partes de um processo. O processo, é claro, reúne um número extenso de expressões, então muitos assuntos são colocados. Outra questão importante são siglas, né? O direito se comunica muito com siglas. E aí a gente tem MP, Ministério Público, MP, medida provisória, MP Maria Pia, quer dizer, tem vários CPCs e as leis têm números e as leis têm nomes, muitas têm nomes, então isso confunde muito, e isso a gente tentou explicar no livro. Não há citação de autor, não usei aspas no livro. As leis não têm número, as leis têm nome. Sobre lei, eu tenho às vezes alguma dúvida, eu sou juiz há 23 anos, mas eu tenho uma dúvida, assim, quando cito uma lei ou cito uma resolução, de onde ela vem? Lei, número tal, do ano tal. É municipal, é estadual ou federal? As pessoas no Brasil não têm esse hábito de dizer quem editou essa lei. Ou fala-se de resolução. Resolução número tal. Ela vem de onde? Né? Qual o órgão que editou a resolução? Né? Isso é uma coisa também. Às vezes vale mais que a Constituição. No Brasil. E induz a erro, porque a resolução, o pessoal diz assim: resolução do Banco Central. Não é do Conselho Monetário Nacional. Exatamente. O Caio lá da Gávea, nós estamos quase encerrando o nosso programa, mas a gente prestigia sempre as perguntas dos ouvintes. Da Gávea sobre tudo, né? Caio da Gávea. Hoje a Gávea e o Leme bombaram aqui. Esse negócio de Flamengo, rapaz, isso é um bairrismo. Mas lá na Gávea, pois a Gávea é a sede do esporte mundial, né? Lá na Gávea fica sediado lá o Clube de Regatas do Flamengo. Mas o Caio da Gávea pergunta assim: o que é repristinação, doutor? Opa! Repristinação. Está no dicionário. Está no dicionário. A repristinação é bem interessante isso. A repristinação é uma coisa espetacular, porque é a restauração de uma lei que foi revogada. Então tem uma lei, a lei A, vem a lei B, revoga a lei A, revogar e tirar. Vem uma lei, revogar e tirar. Vem a lei C, revoga aquela lei que era revogadora, a lei B, e volta a validade daquela lei anterior que tinha sido revogada. Uma bagunça generalizada. É um negócio, é um voltar, é um andar para trás. O que seria, porque a rigor, a lei que revoga a lei revogada não repristina. Só sobre repristinação, quer dizer,
um último recado, quer dizer que há um excesso de leis no Brasil, né? Há um excesso de processos. A senhora sabe quantas são, doutora? Federais? Tem ideia? 11 mil. Então eu vou lhe dizer, 120 mil. 120 mil leis federais. Até ontem, porque hoje saiu outra. Com certeza. Então, assim, há uma dificuldade enorme dos advogados, que dirá da população, de compreender, de conhecer, de cumprir. Então, esse instituto, né, que foi mencionado pelo Caio da Gávea, obrigada, Caio, pela participação, é importantíssimo, porque há de se fazer uma limpa, né, uma limpeza no número de leis e para que a gente possa dar atenção àquelas que realmente importam. E a senhora tem tanta razão, doutora, que o Hélio Beltrão, que foi um amigo, ele tentou fazer isso, não conseguiu. Mas olha, o programa hoje foi um programa muito rico, doutora Maria Pia, primeira parte com a psicóloga Cleise Moreira. Nós agradecemos muito a presença tanto da Cleise quanto da doutora Maria Pia. Doutora Maria Pia, a senhora foi uma tentação. Quando vimos a sua matéria na revista O Globo de domingo, imediatamente procurei fazer contato com a senhora, e a senhora muito prestimosamente aqui compareceu. Prestimosamente? Eu queria a tradução, por favor. Aliás, as entidades pias, né? Nós diríamos generosamente, piamente, aqui compareceu, e eu queria então devolver a palavra à senhora para as despedidas, a palavra final, sempre assim mostrando muito a nossa gratidão como homens da lei, do direito. Aprendemos muito com a senhora e vamos aprender muito mais ainda com o seu livro. Bom, eu agradeço o convite mais uma vez. Esse é um projeto que realmente eu acredito e eu quero me colocar à disposição da população para levar esse projeto adiante. Ele tem várias vertentes, não só do juridiquês, mas do ensino jurídico. Fala a página do Facebook. Do acesso no Facebook, Direito para Não Advogados, no Instagram, @Direito para Não Advogados, e o site que tem referências ao livro, direitoparanãoadvogados.com.br. Meus contatos estão lá. Para mim, pessoalmente, um prazer, estar aqui na Rádio Manchete, e estou à disposição de todos. Um prazer estar aqui. A senhora está se arriscando muito, quer dizer que está à disposição, nós vamos chamá-la sempre, porque nós precisamos sempre de uma tradutora com a qualidade da senhora. E hoje vamos agora ao Jornal da Manchete 760, edição das 12 horas, com Enio Paes. Muito obrigado, ouvintes, pela sua audiência. A Rádio de Verdade apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.